Olá, turma, tudo bem? Continuando nossa aula sobre simulação computacional, utilizando a ferramenta Inventor, vamos ensinar agora uma nova ferramenta de você fazer simulação, tá? Essa nova ferramenta, ela chama Fusion 360. Se você olhar aqui na sua barra de ferramenta, você tem o Fusion 360, só que preste atenção em uma coisa. Nós não conseguimos fazer a simulação, algumas simulações dentro do Inventor. Ou seja, o Fusion 360 é uma ferramenta à parte que você tem que ir no site da Autodesk e baixar ele, tá? Para quem aí é estudante de alguma escola, né, pode baixar por até um ano. Se você não é estudante de nada, é só um curioso, você pode baixar até por um mês a versão gratuita para avaliação, tá bom? E aí você mexer nas ferramentas para poder aprender. Bom, a diferença desse com o nosso conceito anterior de simulação feito dentro do Inventor é que naquele tipo de simulação eu só consigo fazer simulação de esforço mecânico. Aqui não. Aqui eu consigo fazer vários tipos de análise, como a tensão estática, que nós vimos anteriormente. Nós temos a simulação de evento dinâmico, quando pode ter um tipo de um acidente, uma pancada, né, um choque entre materiais. Simulação de evento quase estático, por exemplo, uma mola, moldagem de injeção de material plástico e assim por diante, tá? Então, toda vez que eu for fazer alguma simulação, eu posso abrir no Fusion 360 através do Inventor, clicando nessa aba, tá ok? Aí é só você clicar aqui em continuar, ele vai pedir para você colocar o nome de um arquivo e colocar dentro de uma pasta. Eu sempre seleciono aqui o Default Project, dou iniciar com o Fusion 360 quando o carregamento for concluído e dou carregar, tá bom? Eu não vou fazer isso porque senão pode consumir alguns minutos e aí prejudicar um pouco a nossa aula gravada, tá ok? Bom, nesse caso aqui eu já deixei alguma prévia já aberta para poder trabalhar com ele, tá? Uma outra forma da gente abrir a ferramenta é só vir aqui em abrir, você vai lá, seleciona o seu arquivo, tá? Coloca Default Project, o arquivo ou abrir no meu computador e selecionar o arquivo que você queira trabalhar, tá bom? Bom, já deixei o meu aqui aberto para a gente saber como que isso vai trabalhar. Como que eu trabalho com simulação? Então vou vir aqui, vou clicar na opção simulação e ele vai abrir algum tipo de estudo que eu queira trabalhar, tá bom? Então aqui tem vários tipos de simulações. Eu vou ficar aqui com a simulação por moldagem por injeção e vou criar o meu estudo. Ok? Então está aqui a minha peça. Primeira coisa que eu tenho que fazer é clicar qual é a peça que eu vou fazer a simulação. Ok? Está aqui a nossa peça plástica. Deixa eu colocar aqui numa vista um pouco mais visualizável. Pronto, vou deixar nessa vista aqui, tá ok? Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer para fazer a minha simulação de injeção de molde plástico é saber que tipo de plástico que eu estou trabalhando, tá ok? Nesse caso aqui, quando a gente clica em materiais, o próprio software do Autodesk ele tem uma quantidade de materiais plásticos que você pode trabalhar, como TPU, PET, PMMA, né? E assim por diante. Temos polipropileno, PVC, que é o polivinila de crometo, acho que é, né? Não sei qual que é o nome correto. Tem uma série deles que você pode trabalhar. Eu vou trabalhar aqui com o pegar aqui o PPA, PMMA, desculpa. Está aqui. Então seleciono o tipo de plástico que eu quero trabalhar, dou um OK. Próximo passo é determinar o quê? O ponto de injeção. O ponto de injeção aqui nas condições de limite. Então seleciono o ponto que eu quero injetar, vou pegar esse ponto aqui, por exemplo. Se eu quiser colocar mais pontos, não tem problema nenhum, vou só colocar um. Próximo passo é determinar as configurações do processo, tá? Então é saber qual a temperatura que vai entrar o plástico dentro da câmara e qual é a temperatura de superfície do molde. Tá? Nesse caso aqui, eu vou colocar aqui de 200 a 270, vou colocar aqui a nossa
250, por exemplo, tá bom? E aqui eu vou colocar a temperatura de 50 graus Celsius. Dou um OK e agora eu posso fazer a minha simulação. Mando resolver o estudo, tá? Geralmente essa peça aqui ela pode levar um pouco mais de tempo, né? Pode levar de vários minutos a várias horas. O meu levou em torno aí de uns 25 minutos. Para não ficar aqui parado, eu vou, como é que fala? Eu deixei uma prévia já feita da simulação nas condições que nós colocamos aqui dentro. Então aqui, ó, depois que nós temos feito a simulação, nós temos o resultado da peça, ok? Você vai clicar ali onde tem a situação de resultados, tá? Você fez aqui, vai aparecer o resultado para abrir, tá aqui quando a gente pede o resultado da simulação, e vai cair automaticamente nessa janela aqui, tá ok? Aqui eu tenho vários dados, por exemplo, esse primeiro vai me indicar o quê? O que acontece com a minha peça. Por exemplo, nesse caso aqui, o que está de vermelho não é provável preencher, ou seja, dentre as minhas condições, até ele chegar nesse ponto aqui, o meu plástico já endureceu, ok? Difícil de preencher, essa zona amarela. E aqui vai ser facilmente preenchível essa parte da minha peça. Ou seja, dentre essas condições e o molde que eu estou utilizando, o tipo de plástico que eu estou utilizando, eu vou ter problemas com a minha peça. Tá? O interessante aqui é que ele te dá até algumas opções de do que você faz para poder corrigir esse erro. Né? Nós podemos editar as configurações do processo, como diminuir o tempo de injeção. Nós temos que retirar locais de injeção das seções finais do modelo. Tá? Então, por exemplo, posso colocar mais pontos de injeção ou propriamente editar o modelo. Diminuir a espessura e assim por diante. Né? Isso para aumentar a temperatura na frente de fluxo. Senão, posso também reduzir a queda de pressão. De que maneira? Diminuir o comprimento do caminho do fluxo. Tá? Posso colocar ele em um ponto mais centralizado. Posso aumentar a espessura geral da peça. Posso selecionar um material com viscosidade menor. Ok? Ou aumentar o tempo de injeção. Ok? Ou até a temperatura de fusão. Então, são opções que você clicando aqui, ele já faz, abre a janela para você corrigir a sua simulação. Tá? Aqui tem uma outra ferramenta que mostra qual que é o tempo em que vai entrando o molde, tá? Até onde que vai entrando o plástico até completar o molde, por exemplo, onde está azul, ele leva de 0 até 0,10 segundos, né? Que é o tempo de preenchimento. Para ele chegar até o final do meu molde, ele vai ser de aproximadamente 0,56 segundos. E eu tenho aqui toda a minha peça preenchida. Então, de uma maneira por cor, né, você consegue saber qual que é o tempo em que vai chegar o fluxo de matéria plástica dentro do meu molde. Uma outra opção aqui que eu tenho, tá, é que ele mostra aqui o preenchimento, tá bom? Qual que é a pressão de comutação, tempo de empacotamento, pressão de empacotamento, forma final da peça, ela tem uma contração de 0,85% e a deflexão fora do plano de 0,38%. Né? Então ele dá algumas sugestões aqui de como que está o seu processo de moldagem. Né? Então ele fala que a deflexão máxima do centro é de 0,92 e a distorção excede a tolerância de 0,73. Tá bom? Então aqui você tem alguns resultados úteis. Tá? Não vou explorar muito, porque eu não sou especialista na parte de moldes plásticos, mas quem for vai saber o que significa cada ponto desse. Tudo bem, gente? Então essa forma que nós temos aqui de fazer a nossa simulação de injeção de molde plásticos. Tá bom? Eu desafio vocês aí a pegar a peça que nós desenhamos na aula anterior e fazer a sua simulação também, ok? Grande abraço e até a próxima.